céu através da pastora Alice. Receba a pastora Alice com as palmas do nosso Jesus. Amém, irmãos? Amém. Bom dia, paz esteja com todos. Amém. Controlar, não fala boa noite. Glória a Deus, fazer bom dia, né? Eu lembrei da missionária Larissa, naquele outro domingo de manhã, de toda hora ela confundia. Agora eu estou atenta. Então é bom dia, que a paz do Senhor esteja nos nossos corações, nos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, né, para estudar a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu recebi também, né, da parte de Deus, através de um seminário que eu tive na semana passada, e assim ardeu muito no meu coração. Algo muito forte, muito tremendo, que Deus fez através dessa palavra. Então eu gostaria de pedir a você que abrisse a palavra de Deus lá no livro do Evangelho de João. Nós vamos estar lendo no Evangelho de João, no capítulo 20. Glória a Deus. Evangelho de João, nós vamos estar lendo no capítulo 20. Né? Nós vamos ler algumas referências, mas depois. Glória a Deus. Mas antes, deixa aberto aí, lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos ler do 1 ao 18. Nós vamos ter uma leitura um pouco intensiva, mas vai ser rápido. Glória a Deus. Então, antes da gente estar lendo, né, meditando e caminhando pela palavra de Deus, e entrando nesse estudo, se você quiser uma caneta e um papel para anotar, se você não trouxe, pode pedir o pastor Rodrigo ou então Larissa, que ela pega para você, porque vai ser importante você anotar o que vai ser falado dentro desse trecho, que é uma palavra tão conhecida, mas que às vezes, né, a gente não tira tanta coisa. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E a gente vê isso passo a passo. Como eu gosto muito de estudar, e assim, às vezes o mesmo capítulo, o mesmo versículo, a gente fala, meu Deus, eu falei, obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu os meus olhos para esse tópico aqui dentro dessa palavra. Né? Muitas das vezes os irmãos estão pregando, os pastores estão pregando, e eu estou ali comendo, alimentando, mas o Senhor está fazendo um manancial dentro de mim, porque em cima daquilo ele vem revelando mais coisas. Né? A Lidiane falou, tia, você podia escrever um livro. Eu falei, muitas pessoas já falaram isso comigo no Instituto Teológico, né? Eles falaram comigo sobre isso, e eu tive uma matéria, como que chama, pastor Valdeci? A ordem da BNT. Normas da BNT. Normas da BNT. Ela faz parte do português e ela também instrui tudo o que você precisa para ser um escritor. Os pontos, fibras, interrogações. E assim, eu estudei muito bem com a matéria. Né? E saí bem, tirei notas boas da matéria. Mas isso, irmãos, mas o que eu mais gosto de estudar é a palavra de Deus. Eu gosto muito também de estudar a ciência, eu falo com o pastor Valdeci, mas a palavra, porque a palavra de Deus também, a ciência está dentro da palavra de Deus. Então isso é muito forte, a gente abrir o coração para ouvir a palavra de Deus, porque ele só vai se revelar a nós se a gente tiver sede. A Bíblia diz que aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Então, se eu tenho sede, eu vou me dirigir lá no bebedouro. Eu não vou esperar a água vir até ali, apesar que aqui, né, os irmãos abençoados já trazem a água e já deixam aqui. Mas se não tivesse os irmãos para servir, qual que é a normalidade? Eu ia até o bebedouro. O bebedouro não vai sair dali. Ele não tem pé para vir até a mim. E assim é a palavra de Deus. Jesus, ele pode te levar água, pastor Rodrigo? Pode. Mas ele vai esperar uma decisão do pastor Rodrigo, de ter sede da palavra. Então eu percebo que quanto mais você tem sede, mais ele se revela a gente, sabe? Ele se revela muito profundo para aquele que tem sede, para aquele que ama, que é um leitor da palavra de Deus, que é um meditador da palavra de Deus. Mas antes da gente entrar nessa mensagem, né, quando o irmão Cláudio estava orando, como Larissa falou a respeito da nossa nação, né, que às vezes nós perguntamos para o Senhor, né, por que disso tudo. Há muito tempo atrás eu já nem pergunto, porque aí a gente já vai amadurecendo e sabendo o porquê. Porque o erro não está com Deus, está conosco. E como ela mesma lembrou, não é o mundo lá fora. Porque o mundo é incrédulo, o mundo ele não conhece Deus. Ele não é considerado como filho de Deus. São criaturas de Deus. Agora os filhos, os da casa conhecem. O Elias sabe todas as normas de lá de dentro de casa.
né? Então, quando Daniel nascer, ele vai saber todos os regimes que a mãe e o pai dele têm dentro de casa. Ele vai ter um padrão de vida, né? Mas os de fora não vai saber. Chega uma criança de fora lá na casa da Larissa e do Rodrigo, quando o Daniel tiver nascido já, a criança não vai entender. Mas eles já vão passar, como a gente falava com eles chamam de brinquedo. Como eu sempre fui muito cuidadosa para eles, não tem problema. Pode deixar os meninos brincar com o seu brinquedo, mas não pode estragar. Eu falava, não deixe os meninos estragar os seus brinquedos. Mas não seja egoísta. Empresta os brinquedos para os meninos. Ele engajava os 3 meninos. E ele tinha muito carrinho e ele dividia. Mas eu falava, e outra coisa, terminou de brincar, guarda os brinquedos. Mãe, mas eu guardei sozinho. Eu falei, mas você tem que falar com os seus amiguinhos para ajudar a guardar. Porque senão da próxima vez eu não vou deixar eles brincar com você. Então, são normas, né, que a gente coloca. Então, o Senhor, Ele está cobrando da igreja de Cristo, por causa das nossas atitudes errôneas que às vezes nós temos. E muitas das vezes também, nem sempre, né, que acontecem essas coisas, é porque nós estamos em pecado. Né? Nem sempre é porque nós estamos falhos. Mas às vezes é para que o Senhor venha provar a nossa fé e venha moldar o nosso caráter. Porque às vezes eu fico falando, meu Deus, aonde que eu falhei? Onde que eu errei? E aí a gente fica perguntando uma pergunta, se o Senhor não te responder nada, é melhor separar. É porque, né? Você tem que perguntar, não por quê, mas para quê, Senhor, que eu estou sendo provado? Por que eu estou passando por essa luta, por essa provação? Não é tribulação e não é tentação. Tentação é só Satanás que tenta, mas é o Senhor nos corrigindo, como diz aquela palavra quando o Senhor orou e aquele jovem foi curado. Né? Quando eu se ele era paralítico, eu acho que sim, que o Senhor, os discípulos e o povo perguntam, mas por que ele nasceu assim? O pai pecou, a mãe pegou o paralítico, não é? O pai pecou, o que pecou, por que ele está assim? Ele falou, não é nem pai nem ele. É para que a minha glória se manifeste sobre a vida dele. E todos venham saber que eu sou o Filho de Deus. Olha como é que é bom você conhecer a palavra. Tem muitas das coisas que não é porque você está em paz. É porque você está sendo provado por Deus. Porque Deus, Ele prova o nosso amor por Ele. Porque é muito fácil amar Ele quando está tudo muito bem. Mas é difícil você testemunhar isso para o mundo aí fora. Porque tem cristão que quando está tudo correndo bem, né, que está tendo dinheiro, saúde, nossa, ele conta caso, ele não fica uma maravilha dentro da igreja. Se as coisas começarem a dar errado, ele começa a entrufar, a ficar sem conversar com os outros. Sai na rua, não está afim de cumprimentar ninguém. Gente, o que é isso? Não existe isso. Nós, como luz, nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então, nós, mesmo no tempo de dificuldade, nós somos, como o pastor Rodrigo vai trazer, né, aqui no ensinamento da cultura do reino. Acontece o que acontecer. Nós somos um povo eleito, nós somos uma nação eleita, nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui forasteiros, né, pastor Valdeci? Nós estamos aqui de passagem. A nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Então, por que nós vamos ficar, por causa dos problemas, abaixar nossa cabeça, tratar as pessoas mal, começando por dentro da nossa casa? Hoje eu acordei daquele jeito, nem olha para mim, você é do diabo. A sua carne está gritando mais alto do que o seu espírito. Tem dia que você não acorda muito legal, mas você vai ficar desse jeito? Você tem que falar, Senhor, do Espírito Santo, que está difícil, mas, né, então, assim, a gente, eu estou falando, irmãos, aqui do que eu tenho vivido. Porque muitas das vezes a gente chora, sabe? Na hora de mensagem eu choro. Teve um dia que a missionária Larissa estava cantando, eu estava chorando, mas assim, pranto mesmo. Mas não estava questionando o Senhor, não, só desabafando com ele. Chorando porque a gente chora mesmo, né? Ela começou a pregar que eu chorei direito. Né? Então, mas isso é bom, porque é um desabafo. Mas eu amadureci. Antes a gente questionava muito quando a gente casou, né, pastor Valdeci, muita luta, e o Valdeci não entendia, e aí a gente começava a falar, Senhor, o que é isso? Por que aconteceu isso? Mas, irmãos, o servo de Deus, em qualquer circunstância, ele tem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que estar felizes e alegres, porque a nossa felicidade não depende do estado ou da situação que nós estamos vivendo. A nossa felicidade é Cristo. Ele que é a nossa felicidade. Porque vai passar, uma noite não dura toda a vida, não.
O choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Fica o dia inteiro de noite, pastorzinho? Fica, irmã Ju? Não fica. A noite vem, cai a noite. Quando começa 6 horas, principalmente no inverno, é mais ainda 5h30, 5 horas, começa a cair a noite. Você já viu? É esquisito você ver cair na noite, não é? É lindo, mas é amedrontador, é meio assustador. Eu fico com medo das trevas. Mas ele começa a acender as luzes. Mas a gente percebe aquela escuridão chegando, é a noite que chega. Mas aí vem da meia-noite, 3 horas da manhã, hoje 5 horas da manhã eu estava acordada. 5 horas da manhã já começa a clarear. Começa a clarear. E eu já estava com dificuldade de dormir. Falei assim, sumiu o meu tapa-olho. Aí eu falei, onde que tá? E ele não sabe onde que colocou. Aí eu tenho que dar um jeito de escurecer para mim conseguir dormir. Mas 5 horas da manhã, ao dia clareando. As coisas de Deus é lindo, é perfeito. Uma vez que ele fez assim, para sempre será. Né? Então é o que cantou, tu és o mesmo para sempre, o seu amor não muda. Porque se o amor de Deus mudar, você acha que ele ia dar dia? De dia parece que o povo peca mais, então ele deixa sempre escuro, o povo peca menos. Né, irmã Jô? Na quarta-feira de manhã, eu e a irmã Jô comentava no estudo de quarta-feira, gente, está tão leve. Aí um dia a irmã Jô falou, acho que é porque o povo não pegou tanto ainda, que amanheceu o dia tem pouco tempo. Quando vai chegando meio-dia, o trem fica pesado. À noite para os cultos, misericórdia. Né? Porque pecamos mais, né, irmã Jô? Mas, irmãos, é isso. Então a gente precisa ter essa intimidade com a palavra de Deus e a gente poder, né, ter esse afeto com a palavra, para a gente entender o que está acontecendo com a gente no mundo inteiro. E falando de orar pelas nações, devemos orar consequentemente pelos jovens, pelas crianças e adolescentes, principalmente que é o futuro da nossa nação. Não sabemos o dia que Jesus vai voltar, mas enquanto ele não volta, é os meninos que estão chegando agora, é o Isaac, é o Daniel, que vão dar prosseguimento. E nós temos que orar, porque ontem a gente estava falando sobre como que os jovens estão procurando esse espiritismo. Estão procurando, mas o quê? Parece uma modinha, sabe, irmãos? Que eles estão indo sem nem mesmo saber direito o que é. E é um compromisso que eles assumem a sério. Porque Satanás, ele não é qualquer pessoa, ele não é qualquer espírito, não. Ele desceu com toda a autoridade. Ele desceu na mesma hierarquia, Deus não tira a hierarquia. E ele desceu nessa hierarquia, então tem gente que nem conhece e vai aprofundando. E agora a gente ficou sabendo ontem que tem uma modinha nas redes sociais, né, pastor Vanessa? E os meninos estão indo sem saber. E a gente tem um vizinho, né, um conhecido, não sei se devemos falar um nome, mas não é só um, tem uma menina também, que estão envolvendo de cabeça. E eles estão assim com Satanás, conversando, sabe? Tomando instruções. Sem saber o que é, irmãos. Porque quando a pessoa entra para essa, né, para um espiritismo, para uma umbanda, uma quimbanda, ele tem que saber o que ele está entrando. Porque Satanás vai cobrar. Se o Satanás pedir ele algo e ele não dá, irmãos, se ele sair de lá sem pedir licença e ele não entregar a vida para Jesus, a vida dele vai virar um caos. Porque eles entram sem saber, achar que Satanás, a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Você já pensou? Chega a arrepiar. O que é príncipe, irmãos? Fala de um reinado forte, um reinado bem pesado, um reinado de domínio. E a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E as pessoas vão para ter comunhão com ele sem saber, sem procurar conhecer quem é ele. E o que eu devo ou não fazer. E acho que entra lá e fica à vontade. Mas não é assim. E até mesmo Deus, com Deus não se brinca, mas com Satanás também não. E então o que nós temos que orar? Para que Deus venha ter misericórdia. Porque quando a pessoa já é mais velha, sei lá, a pessoa já é de mais de idade, a pessoa tem um amadurecimento, a pessoa já caminhou há muito tempo, ela sabe o que ela está fazendo, né, gente? Uma pessoa de 40 anos, 45, 50, sabe o que está fazendo. Mas um jovem de 18 anos, irmãos. Mas mesmo assim, né, pastora, fala que estava tendo um tiro e ele morreu assim, horrivelmente. Ontem eu falei sobre isso, a cobrança do diabo, irmão. Foi perdendo os membros e assim, o próprio Deus ensinou ele. Ele foi mandando. Olha que forte, para você ver que não é mentira. Por quê? Satanás também não tem interesse na morte. Lá no inferno você não pensa que lá é bagunça, não, que não é nada. Lá tem hierarquia, né, pastor Rodrigo? Tem hierarquia.
Igual a pastora Regina estava pregando sobre os anjos. Cada anjo do Satanás, cada anjo decaído tem sua função. E ninguém atropela um outro, não, porque o principal, ele faz a mudança. E invade território do outro. E nem invade território do outro. Então as pessoas entram sem conhecer. Por isso que quando a gente estuda teologia, né, que a gente fez na quadrangular, muito bom, estava falando do irmão Cláudio, é um tempo muito grande, duradouro, né, 4 anos, 4 anos e meio, convenção. A gente aprende as comparações, teologia, religiões comparadas. Todas as religiões a gente estuda. Todas, catolicismo, maçonaria, espiritismo, umbanda, quimbanda, tudo. Satanismo, a gente estuda para a gente entender que não é brincadeira, não. Então eu falo, a gente tem que orar muito pelos nossos jovens. Como a irmã Marcinha falou, né, sobre o tio dela, já não era novo, minha tia também. E minha tia também morreu praticamente do lado do isoleiro, sem ser, como que fala, alcançada por pessoas dentro de casa. E ela via o anjo da morte, todas as que ela internava ali no isoleiro, ela via o anjo da morte na cabeceira da cama. E ela ficava em pavor, em desespero. E no dia do enterro dela, eu tive uma visão terrível do mundo espiritual. Então, irmãos, ore pelos jovens. Não é falar, mas eu não tenho jovem, é difícil, né, na minha família, mas você tem. Se você não tem filho, não tem. Ore pelos jovens do mundo inteiro, do nosso país. Porque eles precisam entender o que eles estão fazendo. Eles estão. É uma modinha agora. E eles estão falando coisas sem saber, usando coisas sem saber nem o significado. O que significa? Será que eu estou disposta? Será que eu aguento isso que eu estou entrando? Então vamos orar para que Deus dê sabedoria, que Deus venha orientar, o Espírito Santo venha orientar os nossos jovens. E isso não cabe ao mundo, não, meu irmão, cabe à igreja. Porque nós já conhecemos Jesus. Então não pensa, eu estou salvo, minha família está salva e agora eu estou bem. Não, nós vamos falar sobre isso dentro dessa palavra. Nossa obrigação é orar. Às vezes não podemos nem ficar muito falando, né? Porque fala que a gente só tem encontros, mas não é isso. Nós só estamos querendo orientar para ele saber. Pode até entrar, mas vai entrar sabendo. Então, cabe nós, a igreja, a orar e a pagar um preço todos os dias pela nossa nação, pelos jovens da nossa nação, pelos adolescentes, né? Por todos que estão com essa mentalidade tão fútil, que eles estão entrando até sem saber. Mas e aí? Na hora de sair, que é o problema. Né? Como a irmã Marcinha falou, mortes terríveis, situações terríveis, foi perdendo membro do corpo, porque estava devendo algumas coisas. Né? Então, Deus, ele não é vingativo, mas Satanás, ele é. Não acho que você que ele não é. E ele tem poder, ele tem autoridade para isso aqui na terra. Então, precisa de Deus interferir, né, para que ele não faça. Muitas das vezes a igreja orando, Deus dá livramento para muitas pessoas lá fora, viu, irmãos? A gente orando, Deus sara a nossa nação, Deus liberta, Deus transforma. Amém? Então agora nós vamos à mensagem, mas eu tinha que pedir vocês para não esquecer de orar para os jovens nesse sentido. Então, João 20, Evangelho de João, capítulo 20, 1 ao 18. Vamos ler a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, qual dia da semana? Primeiro. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Achei que ele falou assim. Glória a Deus. Então, no primeiro dia, grava isso que o nosso estudo está dentro disso também. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Que hora que a mulher foi? De madrugada. Madrugada, então, para nós, é qual horário, irmãos? Madrugada 2 horas da manhã. De meia-noite manhã. até 5 horas da manhã, 3 horas, 2 horas, 6 horas já não é madrugada mais. Né? Então, 5 horas o sol já começa a raiar. Então, de madrugada que ela foi, né? De madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. A pedra estava o quê? Removida. Então, vai gravando aí essas palavras que vocês estão falando. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Ela foi ter com quem? Simão Pedro e o outro discípulo. Ué, engraçado, ele não amava os outros, não? Aqui Jesus amava, é forte. E disse-lhes: tiram-a do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. E
Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Quem entrou no sepulcro? Simão e Pedro. E o lenço que estivera à cabeça de Jesus, e o que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Alguém entrou lá e dobrou? O lenço que estava na cabeça foi dobrado e deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e o outro discípulo. Vamos repetir esse versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura. Está vendo a eficácia da gente compreender? Ele ainda não tinha compreendido que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Para onde os discípulos voltaram? Para casa. Então agora nós entramos na parte-chave da mensagem. Jesus aparece a Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. E os outros discípulos? O que eles fizeram? Os discípulos fizeram o quê? E Maria? Permaneceu, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Uma à cabeceira e outra nos pés. E então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor. Presta atenção. Os anjos perguntaram por que chora, e ela respondeu: porque levaram o meu Senhor. Mesmo morto, hein? E não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirasses, dizes-me onde pusestes, e eu, olha, presta atenção, e eu levarei. Fiquei falando com o próprio Jesus, achando que era o jardineiro. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando-se, ele disse em hebraico. E ele lhe disse em hebraico: Rabone. Ela lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Ela queria tocar nele, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhe: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava o que ele lhe dissera, estas coisas. Somente até aí. Só de ler isso aqui dá arrepio. Muito forte, irmãos, essa palavra. Uma palavra reveladora que há muitos anos a gente lê, né? No outro ministério que a gente era, a gente costumava muito pregar, né, sobre os evangelhos, porque eles diziam ser mais fácil de desenvolver, porque ele está bem claro. Né? Não tem assim uns enigmas, não tem muitas parábolas aqui que não dê para a gente entender. Mesmo a parábola já é o próprio Jesus explicando o que ele queria dizer. Então, na Deus e Amor, a gente tinha muito costume de pegar os 4 evangelhos e pregar dentro deles. Então, essa mensagem de João, do Evangelho de João, é reveladora. E aqui dentro dessa palavra nós aprendemos muitas coisas. Você que está com uma caneta, com um papel, gostaria que você fizesse questão de anotar. Não é muita coisa não, é pouca. Então nós vamos falar primeiramente, dentro desse evangelho, nós vamos falar de prioridade intencional. O que é uma prioridade intencional? A gente faz com uma intenção. Eu dou uma prioridade para a Larissa, vou usar o celular da Larissa, por quê? Eu vou dar prioridade para ela em tudo, porque ela falou: pode ir. Eu falei: depois a senhora, né, brincando com ela. Por quê, irmãos? Está grávida. Isso, mas porque ela está grávida, né? E ela tem mesmo.
E ela tem mesmo prioridade. Então, é uma prioridade intencional. A gente tem que ter essa intenção porque é na lei, né? Tem uma lei que dá prioridade nos ônibus, nas filas, né? Ela não pode ficar pegando filho. E tem outra pessoa aqui também que tem prioridade. Quem é? Jesus. A irmã Jô. A irmã Jô, ela tem a prioridade, porque ela, né, já é uma anciã, né, que está assim, meio forte, saudável, mas tem 80 e tantos anos. Então, a irmã Jô tem prioridade nas filas, tem prioridade, né, nos postos de saúde, no ônibus, no metrô, já tem a placa lá. Né? É lei, tem o número da lei. Então ela tem prioridade, é uma prioridade intencional. Nós temos que entender isso. Né? Então pesquisa aí, o pastor Rodrigo, sobre o significado intencional. Para a gente, né, caminhar para você entender. Então o que a gente fala dentro dessa mensagem? Eu estou falando de prioridade para você entender o mundo físico, para você entender o espiritual, que é um paralelo. Né? Nós vivemos uma sombra. Nós temos uma sombra daquilo que vem do céu. E aí, irmãos, no céu também, dentro disso, né, nós temos a cultura do reino. Tem alguém que nós temos que ter uma prioridade intencional. Primeiro do que a Larissa, primeiro do que a irmã Jô, primeiro do que o meu filho, primeiro do que o meu marido, eu tenho uma prioridade. E esse alguém se chama Jesus. Ele é prioridade nas nossas vidas. Eu não posso passar o Elias na frente de Jesus. Eu não posso amar mais o Elias, por mais que a Larissa fez a comparação de uma mãe com um filho, mas Jesus, ele é a minha prioridade. Eu não posso passar o Valdeci, vocês, eu amo vocês, mas Jesus é a minha prioridade. Eu não posso me amar mais do que Ele, porque Ele é o fundamento da minha vida. Ele é o fundamento de tudo. E eu preciso ter essa intenção de reconhecer que Jesus é a prioridade. Repete comigo, Jesus é prioridade. Ele é prioridade. Então, irmãos, primeiro na nossa vida, quando nós abrimos os nossos olhos ao acordar, nós devemos dizer obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Né? Então, Ele é prioridade nas nossas vidas até ao acordar. E olha que eu acordo do ladinho do meu marido, né? E ele gosta de dormir abraçado num calor desse. E o Senhor tem misericórdia. Né? E às vezes ele começa a roncar, eu falei, meu Deus, você se vira pra lá, meu filho. Aí tá bom assim, eu falei, mas tá bom pra mim não, que você tá roncando, né? Mas mesmo eu estando tão perto dele, Jesus é prioridade. Eu agora fico caladinho, mas o meu pensamento eu já estou dizendo, obrigado, Jesus, pelo ar que eu recebi. Obrigado porque eu amanheci. Obrigado pela vida que eu acho tão linda. Antes dele acordar, em pensamento eu já falo. Né? Então, irmãos, é assim. Jesus é prioridade. Achou aí, pastor Rodrigo? Dessa forma não, mas está escrito aqui, ó. Todo mundo terá que tomar a decisão por si mesmo. Ele disse, contudo, o evangelho da estrutura e valores perfeitos necessários para viver intencionalmente. Cada pessoa que foi batizada e confirmada aceitou esses valores e verdades e testificou que estava disposto a se tornar discípulo de Jesus. Você entendeu? Não foi obrigado que você veio para Jesus, não. Intencionalmente. Você não foi obrigado. Mas você sabia de tudo que você tinha que deixar, de que você tinha que fazer. E você decidiu, então. Tudo que você faz intencionalmente, você faz com consciência. Com consciência. Ó, fechou. Tudo que você faz intencionalmente, você faz com a consciência. A gente não tem o costume de falar, perdão, eu fiz sem pensar. Mentira. Gente, não existe. Tudo é captado no cérebro primeiro. Primeiramente, seu olho. Seu olho capta e ele é o primeiro a captar que ele joga rapidamente. É milésimo de segundo. Já estudei sobre isso. Já dei um estudo na igreja sobre isso. Os nossos olhos captou, mandou para o seu cérebro, você já sabe. Você já sabe. A Bíblia fala que os olhos é a candeia do corpo. Janela da alma. Janela da alma, olha que forte. Então, tá vendo? A ciência, ela caminha lado a lado com Jesus. Então, intencionalmente é isso. Não existe você tomar uma decisão sem ter pensado e sem você ter decidido. E não foi obrigado.
Intencionalmente é o que aconteceu com essa mulher. Então vamos lá. Primeiro dia da semana. Eu falei para você que, por quê? Eu não estou falando de prioridade. Então, primeiro dia da semana, no domingo. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E muitas das vezes, irmãos, nós colocamos muita coisa na frente no domingo. Eu tenho que ir para casa dos meus. Não estou falando que não tem que ir, não. Porque a família da gente é prioridade. Mas primeiro que a família vem, Jesus. Então por isso que a gente às vezes coloca um culto no mês, de manhã como hoje. Porque a gente vem primeiro buscar Jesus. Porque Ele é prioridade acima de tudo. Porque se não fosse Ele, eu não tinha saúde, eu não tinha nada disso aqui, força. Para estar aqui. Então Ele é prioridade. Então domingo é o primeiro dia da semana. Então, aquela mulher, no primeiro dia da semana, ela podia ter pensado, eu vou ficar em casa descansando. Ele já morreu mesmo, né? Eu não vou para lá, não. Primeiro dia da semana, no domingo. E aí, mais forte ainda, de madrugada, ela não esperou amanhecer o dia. Ela saiu, deve ser entre meia-noite, 3 horas da manhã, de madrugada. A Bíblia não especifica o horário certo, mas foi de madrugada. E bem de madrugada, porque estava ainda escuro. Nós lemos aqui, pode ser. E é uma questão de coragem também, né? Porque os discípulos em alto mar viu Jesus andando em cima das águas, achou que era um fantasma. Agora você imagina a mulher ir no cemitério de madrugada. E ele, quando eles viram ele estava vivo. Jesus estava vivo, Jesus ainda não tinha morrido. Agora, e os discípulos temeram. O único que foi mais valente foi Pedro. Né? Por mais que ele duvidou no caminho, mas foi o único que deu para descer. Né? E agora a mulher não. E ela não chamou ninguém. Prioridade, ela sabia. Ela sabia quem era Jesus, sabe por causa de quê? Ela era aquela mulher que Jesus libertou ela dos espíritos imundos. Ela era aquela mulher que vivia oprimida, aquela mulher que vivia encadeada pelos poderes das trevas. Então aquela mulher foi corajosa. Saiu de madrugada, no primeiro dia da semana, prioridade. Então, irmãos, domingo a gente deve pensar bem o que a gente vai apresentar para Jesus no domingo. A gente não deve ficar marcando muita coisa para a gente fazer. Não, a gente tem que priorizar Jesus em primeiro lugar. Então, no primeiro dia da semana sai ela. E podia pensar, mas eu não guardava, não era o sábado. Mas ela, o sábado não era o primeiro dia da semana. E ela, no primeiro dia da semana, ela foi lá para visitar o corpo de Jesus. Porque Jesus já havia falecido. E ainda foi de madrugada, prioridade. Porque se ela deixasse amanhecer o dia, ela ia lembrar, tem que fazer café, eu tenho que colocar os pães, né, para o povo comer. Amanhece o dia, tanto treino, né, para a gente fazer. É lixo para juntar. Nossa, antes de eu sair, nós conseguimos sobrar tanta coisa. É muita coisa para se levar. Então ela fez o quê? Vou de madrugada. Antes de eu fazer qualquer coisa, qualquer lugar, eu vou visitar o sepulcro do Mestre. Eu vou visitar o sepulcro do meu Senhor. É muito forte, então grava isso. Escreve prioridade, Jesus. Pode escrever. Primeira coisa, prioridade, Jesus. Se você quiser colocar prioridade intencional, você pode também. A primeira coisa, prioridade intencional, Jesus. Aí a gente tira lá dentro, primeiro dia da semana, de madrugada, vamos lá para a segunda? A segunda coisa dentro dessa mensagem, a visão diária. E aí o que acontece? Visão diária? Olha, o povo aí fora tem o costume de dizer que quem chega primeiro bebe o quê? Água limpa. Bebe o quê? Água limpa. Quem chega primeiro bebe água limpa. Quem chega por último? Suja. Está toda mexida já a água, não é? Açude, essas coisas assim, a não ser que a água seja corrente, né? Mas tirando disso, lago, essas coisas, a água é suja. Então, irmãos, né, visão diária. Né? A gente vai falar um pouco sobre a visão diária. Mas o que a gente vê aqui dentro dessa passagem? O que a mulher, quando ela chega, antes dela praticamente entrar, né? O que ela vê? Fala alto, pastor. A pedra é removida. Isso é visão diária, irmãos. Será que ninguém percebeu? E os soldados que estavam lá, não viu isso não?
não. Mas ela tinha uma sede tão grande de Deus que a visão dela foi aberta. A visão dela era uma visão de águia. Então a primeira coisa que ela vê é a pedra removida. Gente, missionária Larissa, sabe que não fala que foram colocados homens da guarda lá para guardar tudo? O que aconteceu que aqueles homens não viram a pedra removida? Deve ter dormido, e dormido até espiritualmente falando. A pedra removida. Então, a segunda coisa aí, escreve visão de águia e pedra removida. A pedra de águia, aquela mulher olhou e ela já assustou. Opa! O que aconteceu? Levaram o corpo do meu Senhor e em todo o tempo, irmãos, mesmo Jesus morto, ela não deixou de reconhecer ele como seu. Isso é muito forte. Larissa já morreu. Morreu, gente. Algo muito forte isso, meu Senhor. Ela falava toda hora. E ela ficou apavorada. Imagina o desespero de Maria. Gente, roubaram o corpo do meu mestre. Eu começo a imaginar a gente com falta de Jesus. Porque ali ele ainda não tinha, né? Ele morreu, ainda não tinha ressuscitado. Ele ainda não habitava dentro de nós. Hoje nós temos a presença dele. Mas quando Jesus começa a não falar com a gente, não dá uma aflição. Quando você não começa a sentir a presença de Deus, você já fica, gente, eu fico perturbada. Pode tirar tudo de mim, só não pode tirar a presença de Deus. Só não pode porque aí eu fico louca. Eu fico desesperada. E essa mulher estava assim, desesperada. E começou, creio eu, chorar e a gritar. A Bíblia fala, nós lemos isso. E aí ela começou a ficar desesperada. Onde colocaram? Roubaram o corpo do meu Senhor. A pedra está removida. E aquela mulher entrou em desespero. Isso é a segunda coisa, visão de águia. Ela viu a pedra removida. Vamos para o terceiro? Eu vou ter que correr um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Correr para perto de alguém mais chegado a Jesus, mais experiente. Nós ouvimos aí que quando ela chegou, aí ela foi falar com quem? Com Pedro e o outro discípulo. Por quê que ela foi falar com Pedro? Você já percebeu que Pedro era muito assim com Jesus? Até mesmo quando os soldados foram lá para pegar e prender, Pedro deu uma louca ali. No meu Senhor, você não está falando não. Eu acho que ele não tinha entendido quem era Jesus aí. Se Jesus quisesse mandar uma legião de anjos, ele pediu, o Pai mandava. Pedro, decepou a orelha do malco, do soldado. Não encosta a mão nele não. Hoje gente diz que é amor, né? É a mesma coisa aí, eu vou olhar com os pais. Eu lembro um dia que o menino chegou no estudante em casa com um cara lá, drogado, empurrou eles, jogou eles no chão. Gente, se fosse sério. Eu não sei o que você estava, às vezes você estava descalço, você estava um louco, cego, e eu lavando vasilha, e o Senhor falou comigo, vai atrás dele orando, porque ele está fazendo uma loucura. Ele ia matar o cara. Com mão, porque não liga nem arma, não tem. E nem pegou arma branca, nem faz cuidado, só a mão dele, acho. E o Senhor falou comigo, era grave, irmãos, porque Deus não ia falar isso à toa. O Espírito Santo desce rápido, desce orando, foi pronto. Desliguei o fogão, larguei as vasilhas lá até com sabão, e desci orando e correndo, igual uma louca. Quando eu cheguei lá, o Valdeci estava cego. Eu não podia nem chegar perto dele, nem encostar no dele. Para defender o filho. E assim Pedro fez com Jesus. Para defender aquele que ele tanto amava. Aquele que estava transformando a vida dele. Porque Pedro, ele era meio colérico. Ele era meio agitado, sabe? Ele era aquela pessoa que resolve as coisas no calor da emoção. Não tinha domínio próprio. Não tinha equilíbrio. E aí, a partir do momento que Pedro começa a andar com Jesus, as coisas foram mudando. Mas aí, até então, Pedro decepa a orelha daquele homem, daquele soldado. Tudo para defender Jesus. Então, era ele. Era ele que era o mais experiente. Ele que gostava de ficar coladinho com Jesus. É ele que falou, se as turmas eu em cima das águas. Isso é intimidade, sabe? Ele queria estar muito perto de Jesus. Ele queria estar com Jesus o tempo inteiro. Ele queria aprender mais. Ele queria extrair coisas boas que Jesus passava. Então ele era muito assim. E é ele e mais um discípulo, mas não eram 12. Aí no caso já tinha só 11, né? Que Pedro, não, eu estou falando do outro, porque Jesus já tinha suicidado.
Mas então, irmãos, aí o que acontece? Pedro era amigo de Jesus, era muito próximo de Jesus. Pedro e esse discípulo também que estava com ele. Então, correr para perto de quem é mais chegado a Jesus. Pode escrever aí. Correr para perto de quem é mais próximo, quem é mais chegado a Jesus. Isso quer dizer o quê? Mais experiente. Ela não correu atrás dos outros discípulos. Ela sabia onde eles estavam, mas ela não foi. Ela logo foi atrás de Pedro. Falou, Pedro deve saber alguma coisa. De repente foi até ele, né? Quem sabe que guardou o corpo do nosso mestre. Eu vou até ele. Então, irmãos, nós não devemos fazer exceção de ninguém. Mas nós devemos procurar ficar mais perto de pessoas mais idôneas, pessoas que têm uma experiência com Deus, pessoas que têm uma vida com Deus, pessoas que dão testemunho do Cristo que ela carrega. Que é muito fácil falar que sou cristã, mas eu dar testemunho do Cristo que eu carrego. Tem até um ditado que o povo fala que, como que é? É fácil carregar Jesus no peito, agora o difícil é ter peito para carregar Jesus. É fácil carregar Jesus no peito, mas difícil é ter peito para carregar Jesus. Porque andar com Jesus é mais. Pedro, irmãos, ali cortou a orelha de Malco. E Jesus falou, quem mandou você fazer isso? Pega lá agora. Pega lá, põe a orelha dele no lugar. E Jesus fez um milagre e colou a orelha de Malco. Né? Porque a gente sabe da história porque que ele não podia ter feito. Ele era um sacerdote, de linhagem sacerdotal. Né? Ele era de linhagem sacerdotal. Então, irmãos, não é fácil não. Mas Pedro estava disposto a encarar qualquer coisa, só que nessa hora Pedro fugiu. Mas a Maria Madalena, ela lembrou, opa, ele anda muito com Jesus, ele deve saber alguma coisa. E chorando, ela foi atrás deles. Então, irmãos, a terceira coisa é correr para perto de quem é mais chegado a Jesus, de quem tem mais experiência. Não é desfazer das outras pessoas, não, sabe, irmãos? Mas você vai adquirir muito conhecimento com uma pessoa que tem intimidade, que tem vida com Deus, que dá testemunho de Cristo. Essa semana eu ouvi algo assim, não para nossa glória, porque nós não somos nada, eu falo, eu sou muito falha, e assim, eu não tenho o que esconder. Se eu falei mesmo. Deus pode pedir perdão, mas eu assumo meus erros. E é isso que Jesus quer na gente. Mas eu ouvi, já a segunda vez, né, que a gente ouve isso, nós ouvimos da Tainá, a ex-namorada do Elise, e agora eu ouvi da Yasmin, que ela sexta-feira conversando comigo, e ela falou assim, o mais maravilhoso na minha vida foi conhecer vocês. E eu fiquei assim, né, deixei. Ela continuou, sabe por quê? Eu não tinha mais expectativa de criar uma família. Porque eu não tive um exemplo, eu não tive uma boa conduta, uma referência dentro da família. Fui criada há algum tempo com a minha avó, fui criada há algum tempo com a minha tia. Por motivo de força maior, minha mãe não podia ficar com a gente. E eu e meus irmãos ficavam assim, um numa casa, outro no outro. E meu pai, mas a minha mãe, o pai dela ainda não era cristão, viveu uma vida conturbada. E eu descrentei, falei, nunca vou ter família. Vou morar sozinha, não quero filho, não quero marido, não quero ninguém. E aí ela começou a frequentar lá em casa, nos primeiros dias a gente achava muito fechada, né? Nas primeiras semanas, nos primeiros dias, eu falei, o que isso pode essa menina aqui dentro de casa? Ah não, Deus, essa menina namorar com ele desse jeito, né? Senhor, um dia eu lavando vasilha porque o Senhor tem um propósito nisso. E eu não sabia. Continua dando testemunho de mim. E ela falou sexta-feira que ela tem nós como um testemunho, tem nós como exemplo, que nasceu dentro dela o desejo de criar uma família, de ter uma família. Ela falou, fique no mundo tão conturbado. É possível viver um casal tão abençoado, com um filho abençoado, uma família tão linda dentro de casa, com sobrinhos ao seu redor. Eu vejo que os seus sobrinhos gostam tanto de você. Parece que você é a mãe de todo mundo. E eu descobri isso, vendo a vida de cristão que vocês têm, o testemunho de vocês. Eu abri para o mundo. Eu dei essa chance para mim novamente. E você é um exemplo de mulher guerreira. Quantas vezes você passando por tanta tormenta, eu chegava na sua casa, você me recebia sempre com um sorriso. Parecia que não estava acontecendo nada. De repente você começava a contar o que estava acontecendo, e mesmo assim você rindo, né? Às vezes você enchia os olhos de lágrimas, mas você estava, mas nós vamos vencer. Nem isso vai passar. E ela falou, isso foi me dando força. Sabe, irmãos, sabe por que nós somos bons? Prioridade, priorizar Jesus.
Jesus tem que ser primeiro na nossa vida, senão, irmão, nós não aguenta nada, não. Nós amamos, não é verdade? Nós desiste da vida. Quantas pessoas tiram a vida? Porque talvez ainda não teve um encontro real com esse Jesus que tem que ser prioridade na nossa vida. Então nós temos que ser, irmãos, testemunhos de Cristo aqui na terra. E testemunho em qualquer situação. Mesmo na situação de Maria, eu disse ter perdido Jesus. Maria não perdeu a fé. Ele continuou sendo o Senhor da vida dela. Mesmo morto, ele continuou sendo o Senhor da vida dela. Então, correr para perto de quem é mais experiente, de quem dá testemunho de Cristo. Quarta questão aqui. Maria permaneceu no sepulcro. Permaneceu. Coloca aí quarto, permaneceu. Por quê? Maria permaneceu. Os outros discípulos, pastor Rodrigo, eu pedi pastor Rodrigo, para frisar, os outros discípulos, gente, pastor Rodrigo, todos que estão aí, os dois, Pedro e o outro amigo dele, eles foram? Sim. Mas eles permaneceram. Não. Como diz o pastor, eles foram? Sim, para casa. Eles não ficaram, irmãos. Eles foram para casa. Eles foram para casa. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Pode ler, me ajudar aí? Ler essa parte que eles voltaram para casa? Então, a quarta questão dentro dessa mensagem é permanecer. Quantas pessoas que até entregam a vida para Jesus colocou lá? Ah, isso aí. É 20, versículo 10. E voltaram os discípulos outra vez para casa. E Maria? Permaneceu. Permaneceu. Irmãos, nada tirava aquela mulher. Dali, ela queria saber onde colocou ele. Eu quero saber aonde puseram o meu Senhor. Levaram ele, roubaram ele, fizeram o quê? Escantejaram ele, queimaram ele. O que foi que fez? Eu quero saber. Então, irmãos, a questão não é só dar aquele impacto. Tem gente que vai, recebe Jesus, tem aquela alegria, mas não permanece, irmão Cláudio. E a questão de seguir Jesus é permanecer. Ainda que um dia você está arrastando. Teve dias aqui passados que, não sei se vocês perceberam, que eu não queria dar nenhuma palavra aqui com vocês. Alguém percebeu? Eu não queria dar bênção sacerdotal, eu não queria orar a oração dos outros, eu não queria nada. Mas não é que eu não queria nada com Jesus, não. Eu falo sempre por assim, Jesus sempre, para mim, ele é o melhor, é o maior. Não adoro outro Deus, eu não pulo diante de outro Deus. E pode estar acontecendo o que acontecer. Eu posso perder tudo, só não posso perder Jesus. Só que eu estava com o meu coração fechado. Eu estava puxado. Se eu pegasse o microfone, eu estava muito chorando. Se falasse também, eu já ia começar a chorar aqui. Entendeu? E às vezes vocês talvez não iam entender, ou ia ficar com pena, né? E eu falei, não quero passar isso para a igreja. Então eu falei assim, dá um tempo. Gente, faz lá os negócios. Eu vou na igreja, mas eu não tenho condições de estar de frente dos irmãos. Eu não quero, né, que eles sofram o que eu estou sofrendo. Então é isso, poupando a vida de vocês. E não querendo também abalar a fé de ninguém. Porque é terrível você fazer com que uma pessoa perca a fé em Cristo por sua causa. Você vai pagar pelo sangue daquela pessoa. Então a questão não é só entregar, é permanecer. Aquela mulher, ela permaneceu. Os discípulos foram, mas ela permaneceu. Os dois discípulos foram para casa, mas ela permaneceu. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se os olhos para dentro do túmulo. E aí que começa a acontecer o grande mistério, que Deus começa a descortinar para ela a glória de Deus. Então, o quarto é permanecer. Vamos por aqui, porque eu sou péssima, tem que acelerar. Não aceitar distração. Então, não deixe que nada te distraia. O mundo está desse jeito, como a missionária colocou aqui. Né? Quantas coisas estão acontecendo no mundo e a maioria das vezes as pessoas culpam Jesus, culpa Deus. Não culpa o diabo, né? Mas culpa, e às vezes o culpado é nós mesmos. Com as nossas decisões erradas, né? Com as nossas posições erradas, nosso posicionamento errado, né? Que a gente faz, peca, porque todo mundo peca, mas o problema não está com Jesus, ele é perfeito, né? E nem tudo ele vai poder tomar frente, porque nós temos o livre-arbítrio. Se Jesus falou assim, é esse caminho, você vai passar por essa rua, como é que essa rua chama mesmo? A nossa Maria da Conceição, né? Mas você tem que passar aqui. Mas eu tenho que passar aqui, mas eu vou passar lá por cima. Deus que livre guarda, acontece um trem lá em cima. Oh, Jesus, pelo amor de Deus,
O senhor não viu isso, não? Fui atropelado. Essa maldição não está na vida dela, né? Mas Jesus tem cura. Eu sabia que eu passava louco lá e eu falei que você passar aqui. Por que você não passou lá? Por que você não passou aqui? Né? Desobediência. Né? E a gente precisa aprender, né? A ficar firme com Jesus. Não aceitar distração nenhuma. Ah, mas o meu amigo falou isso pra mim. Ah, mas eu, nossa, cheguei atrasada no culto. Eu estava assistindo televisão, esqueci. Isso, irmãos, em toda a área da nossa vida, não aceita distração. Porque 1 minuto de distração já vi gente sendo atropelada. A gente vê isso muito na rua. As mães com os filhos. Outro dia nós estávamos vindo aqui que você virar a mãe no meio, irmãos. As irmãs vindo da igreja. Irmãs está vindo, eu estou vindo da igreja, Jesus. O senhor não guarda meu filho a obrigação de olhar o filho? Jesus não, é nossa. A mãe. Eu nunca saí com eles na rua, a mão segurada. Elias grande, a gente andava até hoje, anda pendurado, olha pessoas, os pais dele era o meu. Não é, pastor? Então, às vezes, no meio de nós dois, segurado no pescoço do pai dele e no meu braço. De tanto costume que ele tinha de ficar com gente na rua, não é lugar de menino, não pode andar sozinho, mas a mãe que me deu atenção. Então, a filha foi sair da estação, foi atravessar a rua com o ônibus, ela trombou com o ônibus. distração. Às vezes a traseira do ônibus passa por cima dela, mas doeu. Sangue de Jesus. Aí tava no celular. Distração, A minha irmãos. sogra no Hoje, celular, a no tecnologia é bênção, mas nós não podemos ser distraídos pelo celular. Morreu por quê? Distração. Então aqui, não aceita distração. Vamos no versículo 12? Põe aí, pastor. Versículo 12. Falando de distração. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Uma à cabeceira e outro aos pés. Mesmo com aqueles 2 anjos. Ela não se deixou. Ela estava procurando, era anjo. Estava procurando quem? Jesus, amém. Aí ela distraiu. Nós somos anjos. Oh, mas anjo, que bom você estar aqui. Oh, prazer, qual é o seu nome? Ela continuava, onde colocaram o meu Senhor? Aonde colocou o meu Senhor? Irmãos, era anjo de Deus. Ela sentiu algo forte, mas não era que ela procurava. Ela estava procurando Jesus. Ela estava procurando Ele. E então eles perguntaram. Porque eles viram a aflição dela e viu que eles não tiraram a atenção dela. Ela não distraiu uma coisa. Quantas pessoas, pastora Regina falou sobre isso? Distraindo o anjo. Estão pedindo, orando, pedindo anjo. Anjo, desce aí. Anjo, fica na porta. Anjo, me guarda. Gente, é só Deus que dá ordem aos anjos. Nós não temos essa autoridade jamais de dar ordem ao anjo. Não se distrai, porque viu o anjo ali, viu o anjo aqui. O primeiro que nós temos que ter prioridade é Jesus. Se Jesus estiver, ele envia anjo. Ele faz como fez para Jacó, escada de anjo subindo e descendo. E Jacó colocou o nome Manaim, porque essa realmente é a morada de Deus, é a casa dos anjos. Ele pediu, não, o próprio Deus envia, o próprio Jesus envia. Vocês pediram que ele dá ordem aos anjos. Não deixa nada te distrair. Então eles perguntaram, mulher, por que choras? Ela estava lá, continuava chorando e continuava a procurar Jesus. E ela então lhe respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei o que dizer. Ela distraiu, Laís? Distraiu, irmã Jô? Não, quem que ela buscava? Quem que ela buscava? Jesus. Aleluia, ela buscava Jesus. E nada fez com que aquela mulher distraísse. Então, para nós, não aceite distração. Jesus falou que vai te abençoar, agarre nele, agarre nas promessas. Jesus falou que ele é o seu Salvador, ele é o seu Salvador, agarra nisso. Não deixe distração do mundo, não deixa fome, não deixa peste, não deixa pandemia, não deixa nada te distrair. Jesus, ele disse que é o seu Salvador, então nada pode te distrair. O pecado não pode te distrair. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor, às vezes até na nossa família, às vezes dentro da nossa casa, não pode nos distrair. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Ele é a nossa prioridade. Então escreve aí, não aceita distração. De base para isso é o versículo 12. Agora,
situação, Jesus é o seu Senhor. Coloque lá para mim, se eu anotei certo, Salmos 31, 2. Eu acho que eu anotei. Salmos 31, 2. Coloque aí, pastor, vamos ver. Aleluia. Então, Salmos 31, 2. Indiferente da situação, né? Jesus é o seu Senhor. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salva. Olha esse salmo, irmãos. Indiferente da situação. Você acha que Davi estava passando um momento bom aí? Depois você lê esse salmo. Davi não estava num momento bom. Ele não estava em uma situação boa. Mas ele não esquecia, mesmo que ele pecou. Mesmo que o juízo de Deus ia vir sobre ele. Porque o Senhor falou, eu vou te perdoar. Mas a minha espada não sairá de cima da sua casa. É o que a Larissa fez. Falou a consequência dos nossos erros, do nosso pecado. Não é Jesus que fala, porque ele é perfeito. Mas indiferente de tudo, ele orava, inclina-me os ouvidos. Cidadela significa fortaleza. Fortaleza, cidadela é fortaleza. Ali, inclina os seus ouvidos e livra-me depressa. Ser o meu castelo forte, a minha cidade fortíssima, Cidadela. que me salva. Olha, a cidadela é. Então, é uma torre forte, né? É isso, pastor? É fortaleza. Fortaleza. Fortaleza situada em lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Olha, irmãos, nós estamos dentro dessa fortaleza. Mais forte do que qualquer castelo, do que qualquer cidade murada. Mais forte até do que aquela cidade de Jericó, que as muralhas caíram. Ele é muito mais forte para nos proteger, para ser a nossa torre forte, para ser a nossa cidade fortíssima. Glória a Deus. Ele é indiferente de qualquer coisa, de qualquer situação. Jesus, ele é o nosso Senhor. Ah, mas eu estou passando por essa situação tão terrível. Ele é o nosso Senhor. Ah, mas eu perdi o meu ente querido. Ele é o meu Senhor. Ah, mas eu perdi o meu trabalho. Ele é o meu Senhor. Eu não tenho coisas para alimentar dentro de casa. Ele é o meu Senhor. Mas o mundo está indo de mal a pior. Mas Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que me salva. Ele é minha torre forte. Ele é uma cidade fortíssima. Que Davi. Gente, Ele é o nosso Senhor. Amém. E aconteça o que acontecer. Indiferente da situação, você escreveu aí o texto, é isso. Indiferente da situação, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o meu Senhor. Aí você coloca a referência, Salmo 31, 2. Agora vamos para o 7. Está disposto a fazer sacrifício. Essa é forte, falei que o pastor aconteceu. Foi algo muito forte, mas Deus foi falando, eu fui escrevendo. Foi falando, eu fui escrevendo. Ainda depois, tem uma outra hora que eu vou trazer a palavra, eu vou falar da ciência e Jesus. Amém? Glória a Deus. O próximo, sétimo estar disposto a fazer sacrifício. O versículo básico é o 15, lá de João 20, versículo 15. Você está disposto, irmãos? Essa aí eu não tinha prestado atenção, não. Irmão Cláudio, é forte essa parte que nós vamos ler agora. Coloca lá, aqui está colocando ali. João 20, aí nós vamos lá, 20, no versículo 15, né? A parte B do versículo, a gente lê tudo, mas é a parte B do versículo. Então vamos lá? Glória a Deus. João 20, versículo 15. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Esse é o 7, viu? Está disposto a fazer sacrifício. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E a quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro. Quem que ela achou que era ele? Jardineiro. Ela achou que ele era o jardineiro. E ele é o jardineiro mesmo. Porque nós somos plantação do Senhor. E Ele cuida de nós com amor. Ele cuida. Tem um louvor que fala: existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que ele tanto cuidou com carinho. Agora ele vê que desabrochou. Olha, irmãos, é fonte. Isso é só para os mais antigos, né? Os mais
experiente. Os novos não conhecem esse louvor, mas esse louvor fala de Jesus, e é em cima desse versículo. Então ela achou que era o jardineiro, e respondeu, Senhor, se tu tirasses, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Uma mulher consegue carregar um homem? Consegue, não? Irmã Edélia, o Geraldo é bem curto, você consegue carregar ele? Não, é costela demais. Consegue, irmã Jo é bem experiente. Mulher consegue carregar um homem? Uma mulher consegue carregar um homem? A mulher consegue carregar o homem. Pesado demais, não é? Não consigo nem. Você um dia brincando, me deu um tapa, nossa, até chorei. Com a marca do tapa dele, o amor. Eu não achei que falei, sua mão é pesada demais. Às vezes eu coloco a perna em cima da minha perna, pelo amor de Deus, eu estou cortando a circulação da minha perna. Tira a perna. É muito pesado. Olha que ousadia, irmão Cláudio. Me fala, aonde colocou ele? Olha que amor, gente. Que amor dessa mulher. Onde colocou ele? Eu levarei. Acho que ela não estava nem que ela estava falando. Como o homem vivo já é difícil. O homem morto morre ali, mamãe. Pensou? Uma mulher carregada. Por isso, se Jesus tivesse endurecido. Mamãe trabalhou, você sabe? Dá conta de pegar um defunto ali, sozinha? Sozinha? Não. Olha o que ela falou, sacrifício, irmão. É o sacrifício, sétimo. Está disposto a fazer sacrifício. Diga onde colocou e eu o levarei. Sozinha estava disposta a fazer um sacrifício. Sabe por quê? Ela reconheceu o que Jesus tinha feito para ela. A libertação daquela mulher foi algo sobrenatural. Ninguém podia fazer. Então, irmãos, aquele que ama Jesus de verdade está disposto a fazer qualquer sacrifício. Quem ama faz qualquer sacrifício. Eu vou me purificar. Eu vou fugir do pecado. Eu vou desviar do mal, como dizia Jó. Jó era um homem íntegro, reto, que desviava do mal. Temente a Deus. Olha as qualidades de Jó. Essa mulher estava disposta até mesmo carregar o corpo de um homem. Então, o que nós aprendemos com essa mensagem? Está disposto. Pastor Rodrigo, ela foi obrigada? Alguém falou para ela? Vai lá e se vira, acha o corpo dele e traz. Ela não. Era tudo dela, sabe? Era a demonstração de amor, de servir, de seguir Jesus, de estar com ele, morto. Mas tem valor de uma pessoa morta pelo nascido. Com certeza aquela mulher lembrou que ele falou que um dia ele ia ser morto, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar dentre os mortos. Aleluia, Jesus. Ela guardou a promessa da ressurreição e ela estava disposta. Grava isso. É incrível. Eu falei, eu não tinha meditado nisso. Meus olhos ainda não tinham sido abertos. Gente, uma mulher não consegue carregar um homem, não. Me fala, por favor. E ela estava falando com ele, mas ela pensou. E ela não deixou se distrair pelos anjos e não tampouco por aquele que ela achava que era o jardineiro. Apareceu esse. Ela falou, esse é o jardineiro. Aqui, onde colocou ele? Por favor, me fala qual é o céu. Eu vou pegar onde que ele estiver. Então esse é o sétimo, né? Tópico aí. Coloca aí. Ele está disposto a fazer sacrifício. Uma mulher decidida a carregar o corpo de um homem. Isso é muito forte. Vamos para o oitavo? Está disposto a obedecer Jesus. Versículo 17. Está disposta a obedecer Jesus. Vamos lá? 17. Pula aí, senhora Larissa. Tem que estar disposto a obedecer. Porque muitas das vezes ele fala, irmãos, mas nós não obedecemos. Amém? Vamos lá, vamos ler? Recomendou-lhe Jesus, mas ainda ela não sabia que era ele, não. Ela achou que era o jardineiro. Olha o que Jesus recomendou ela. Ele não ordenou, ele fez uma recomendação. Não tem assim, nas receitas ou em bulas de remédio, recomendação. Tomar de 8 em 8 horas. Uma recomendação. Jesus só recomendou para ela. Ele recomendou-lhe Jesus. Não me detens. Não me detens. Porque ainda não subi para o meu Pai. Ele foi com amor. Ele não falou com ignorância. Eu não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos. Ele
teus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Jesus falou que o pai dele era o nosso Pai, e que irmão dele era o nosso irmão, e que os vossos Deus é o meu Deus também. Olha que legal, gente. Jesus, ele veio como filho e falou com nós que nós também somos filhos, e falou com os discípulos, com ela, para falar também que o mesmo Deus dele era o nosso Deus. Você vai desprezar o Deus desse? E ele deu uma recomendação: não chegue espanhol. Por favor, ainda não me toque, porque ele ainda não tinha sido glorificado, ela não podia tocar nele. Mas ela falou: vai e fala isso. E ela obedeceu ou não, irmãos? Obedeceu. Então, olha para você ver. Está disposto a obedecer Jesus. Ela não se distraiu, mas ela foi lá porque ela obedeceu. Ela obedeceu o Senhor. Mas ela foi lá anunciar que ela tinha visto Jesus. Ela foi contar para todo mundo. Ela foi falar para os discípulos. E ele falou: vai primeiro aos meus irmãos. Jesus também tem prioridade. Não convém pegar o pão dos filhos e lançar aos chorinhos. Então os filhos têm prioridade. Você tem prioridade. Se você reconhecer Jesus como seu Senhor, Ele tem prioridade em nos abençoar. Só que nós não reconhecemos isso. Nós não entendemos a palavra de Deus. Nós não entendemos a cultura do reino. Isso é uma introdução para você entender o que é reino. Reino não é comida e nem bebida, mas é paz, harmonia, alegria na presença de Deus. Essa mulher vai ver que ela estava como aqueles discípulos do caminho de Amaús, né? Andando com ele e o coração ardendo. Ela já estava sentindo alguma coisa diferente, mas nada distraía aquela mulher. Então, oitavo, está disposto a obedecer a Jesus. Vamos lá em Marcos, capítulo 16, 9 e 10. Foi a primeira mulher que viu Jesus. Marcos, capítulo 16, é o último capítulo de Marcos, 9 e 10. Vamos lá? A primeira mulher que viu Jesus. Engraçado. Por que não foi os homens? Nós estamos aqui para desfazer os homens, não. Porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça. O homem é o sacerdote de lá. Mas muitas das vezes falta coragem nos homens. Os discípulos estavam aonde, pastores? Eu quero que os homens respondam. Aonde que estavam os discípulos? Em casa. E o outro estava escondido. E os outros estavam até para o outro caminho. Os dois lá no caminho de Emaús. Para amor, gente, para tudo quanto é canto. Eles estavam em casa com as portas abertas? Não. Fechado com tranco. Fechado. Dentro aqui, não é? Eles estavam com medo também. Morgão foi corajoso, viu? Estava com medo e duvidou. Não foi fácil, não. Então vamos lá, Marcos 16, 9 e 10. Vamos lá. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro quem? Maria Madalena, a qual expelia quantos demônios? 7. Agora você entendeu porque essa mulher estava assim, amante de Deus, tão dedicada, porque só ela sabe o que era viver uma vida com 7 demônios. Um já é terrível, irmãos. 7 demônios, Larissa, atormentavam aquela mulher não tinha paz. Então, irmãos, ela sabia. Por isso que o amor dela é uma devoção tão grande. Ela sabia quem que ela era. Ela sabia como que ela sofria na mão desses demônios. Os demônios faziam dela gato e sapato. Mas Jesus encontrou com ela e libertou ela daquele cativeiro das trevas. O 10. E partindo ela, foi anunciar aquele que, tendo sido companheiros de Jesus, e achavam triste e chorando. Triste chorando, mas não teve coragem igual ela. Ela triste chorando, foi atrás, eu quero o corpo dele e não adianta. E ele se revelou a ela. Que maravilha! Se revelou àquela mulher que estava acreditando na ressurreição dele. E se apresentou para ela. E ela foi a primeira mulher que foi a missionária, anunciar Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele não está no túmulo. Jesus vive.
de Emaús. Essa maravilha, gente. Essa mulher foi a primeira. Ela foi privilegiada de ter visto e ouvido e manjou a voz daquele que o libertou, a voz daquele que quebrou os grilhões na vida dela. Então ele tinha que ser prioridade mesmo para aquela mulher, e tem que ser prioridade para mim e para você, que talvez está me ouvindo nesta manhã. Ele é prioridade. Aconteça o que acontecer, ele é o Senhor da nossa vida. Ela, uma vez sobrenatural, ainda com ele morto, ela falou: onde está o meu Senhor? Aonde está o corpo do meu Senhor? Todo momento aquela mulher lembrava: ele é o meu Senhor. Glória a Agora Deus. imagina nós, irmãos, que hoje Jesus não se encontra no túmulo. Se você for em Israel, você vai achar túmulo de Davi, túmulo de todos os outros, mas e vai achar restos mortais lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, está vazio. Ele ressuscitou! Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus, que está vazio. Aleluia! Aqueles dois discípulos, aqueles dois anjos que ela viu, um estava na cabeceira e outro estava nos pés. Aleluia! Guardando. E eles viram o manto que estava no rosto. Os anjos chegaram. E Jesus falou: pode arrumar a cama. Pode dobrar as roupas de cama. Eu imagino, pode dobrar a minha coberta. Eu ressuscitei. E eles dobraram. Porque a Bíblia fala que estava dobrado das suas cabeças. Os anjos foram lá para isso. E nada distraiu aquela mulher. Ela continuava acreditando que mesmo morto ele é o meu Senhor. E quantas das vezes Jesus vivo e ressuscitado, não temos ele como nosso Senhor. Ah, mas ele é o meu Senhor. É, então por que a gente não obedece ele? É porque nós não amamos ele como precisa. É o seu Senhor porque ele é a prioridade na nossa vida. Jesus. Fala conosco, Pai. 10 e último. Conte todas as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Conte as maravilhas. Fala do bem que ele te fez. Fala de onde você estava, num poço de lamaçal de pecado, e que ele te tirou de lá. Ele tirou você do império da morte. Hoje nós temos vida e vida eterna. Hoje nós somos salvos por Cristo. Conte as maravilhas dele. Pastora, esse ano eu não tenho testemunho nenhum para contar. A senhora não sabe o que eu tenho vivido, o que eu tenho passado. Respira. Puxa o ar. Isso não é uma maravilha? Por mais que a medicina tente, Mamacinha trabalha no hospital, liga no oxigênio, mas quando a pessoa está partindo, nem o oxigênio adianta. Vivemos a pandemia que passou. Quantas pessoas morreram por falta de oxigênio? Então, irmão, só de você acordar, respire como médico principal. Segura. Enche com a boca fechada. Você vai recebendo vida. O seu pulmão começa a funcionar bem. O seu coração volta às batidas normais. A ciência sabe disso. Então você tem testemunho para contar. Eu acordei viva. A minha família acordou viva. Eu tenho saúde, eu posso andar, eu posso respirar, eu tenho, nem que seja um pão para comer, eu posso. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, Jesus. Conte as maravilhas que o Senhor fez na sua vida. E aí o Senhor fala, eu esqueci o texto, mas eu vou trazer depois para você. Lembre das coisas passadas. Eu disse para o Elias quando ele estava com 9 anos e os médicos falaram: não tem jeito. De duas opções. Ou a gente vai precisar operar ele, porque ele está correndo o risco de ficar cego. Então nós vamos arriscar, porque se não operar ele vai perder as duas visões. Ele está com um problema grave nas córneas. As feridas não, as úlceras não cicatrizaram. A gente vai arriscar operar. Vamos operar as córneas.
consultório, a pediatra dele, a doutora Raquel. Mas nesse dia ele dormiu e ele ficou amarelinho. Quando eu vi o menino desmaiou, irmãos, me faltou o chão. E aí veio os médicos e ele voltou, e eu sem saber o que falar. E os médicos foram para lá para preparar os papéis. E ele falou: mãe, e agora eu não vou enxergar mais? E aí? Eu falei: meu filho, só uma coisa eu te falo. Ainda que Jesus não te curar, não te der vista de novo, nós vamos continuar crendo nele. Porque ele curou o cego de Bartimeu, ele curou o cego de nascença, ele curou vários cegos. Eu vou continuar pregando que Jesus dá vista aos cegos. Eu vou continuar crendo que Jesus cura. Eu vou continuar crendo que Ele é o nosso Senhor. E agora não preocupa com isso não. Vamos cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cura todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como eu não vou agradecer a Jesus, que me deu uma força tão grande para mim saber ser sábio para falar com meu filho, para nunca ele deixar de amar esse Senhor das nossas vidas. É isso, irmãos, não é fácil. Mas quando nós temos Jesus, nós passamos para ir por isso, para ser fortalecidos, para ser fortificados no Senhor. Então, para encerrar aqui agora, eu quero ler 3 coisas para você. Deixa eu enxugar meus olhos primeiro para eu conseguir enxergar. Mas eu estou feliz, irmãos. Eu estou chamando de felicidade, de alegria, de poder dizer, irmã Jô sabe que mesmo com ele naquela situação. Eu quero contar o que aconteceu lá em casa. Amém, irmã Jô. A gente conta igual, a gente tem que contar o ruim também. Isso, para fortalecer a nossa fé. E a irmã Jô sabe, né, irmã Jô? Quantas vezes eu cheguei correndo com Elias em cor, passando mal, ela vinha, mas a irmã Dina pegava ele nos meus braços e orava, e ungia, e aí eu vencia. Aí no outro dia eu levava ele no médico. Né? Então ela sabe, né, de levar tudo com Elias desde a infância. Isso foi até os 14 anos de idade. Né, irmãos? Então, sim, mas Jesus nunca deixou de ser o Senhor da nossa vida. Comparação frustra. Se você quiser anotar, são 3 coisas. Primeiro, segundo e terceiro. Comparação frustra. Nunca se compare, irmãos, com ninguém. Não se compare. Mas eu estou desse jeito. O Elias com esse problema grave nos olhos, mas fulano é ímpio e não tem nada nas vistas. O outro irmão, Jesus usou um mensageiro de fora, usou um evangelista e curou ele. Ele jogou o óculos fora, quebrou o óculos, mas não se compare, porque cada um é provado segundo a tua fé e segundo a tua força. Não podemos comparar o outro. Cada um de nós passamos por uma provação diferente. Dificilmente Deus vai provar a Marcinha como ele prova a irmã Jô. Ou vai provar o Valdeci como prova o irmão Cláudio. Deus nos conhece, Ele nos criou. E Ele não dá fardo nenhum para aquele que não consegue carregar. Se nós estamos passando é porque Jesus sabe que nós não somos. Porque Ele não vai colocar fardo maior. Porque Ele está conosco, Ele nos ajuda a carregar. E o fardo dele é leve. E o jugo dele é suave. Então Ele não vai dar nada que a gente não pode suportar. Então não faça comparação. Porque a comparação frustra. Então coloca aí, não compare a outro. Porque comparar frustra você. Você pode ficar frustrado, eu posso ficar frustrado. Então vive você e o Senhor, como aquela mulher. Ela podia ter comparado aos discípulos, porque eles estão lá, eu também não vou não. Se o homem, eles são um homem, irmão Cláudio, estão lá escondidos. Eu como mulher, não é mais mulher naquele tempo, pastor? Hein, pastor? Mulher naquele tempo tinha alguma? Não tinha. Mas ela não se comparou.
ninguém. Segunda, murmuração. Não murmure. Porque a murmuração impede intimidade com Deus. Se aquela mulher tivesse murmurado, puxa vida, diz que era ele, os discípulos chegaram até para isso. Não era ele que ia libertar Ismael? Agora nós estamos fritos. E ele falou que ia nos salvar. E ele demorou. Não salva nem ele. E ela não falou. Todo o tempo ele é o meu Senhor. Ela não murmurou, irmão. Você não vê ela murmurando. Você viu ela reclamando? Poxa vida, você é jardineiro? É o jardineiro, né? Você é jardineiro, deixa eu falar. Nossa, viu a história? Cadê? Agora quando passar, isso que era filho de Deus, sumiu até o corpo. Ela não queria saber, porque essa não está ele, eu quero ele. Morto ou vivo, ressuscitado, eu não quero o corpo dele. Ela não murmurou. Ela estava triste, Larissa? Não. Porque a Bíblia fala que ela chorava o tempo inteiro. Chorava desesperada. Né, mãe dela? Ela chorava o tempo inteiro, mas ela não murmurou. Então não murmura, porque a murmuração impede a intimidade. Você perde a intimidade quando você começa a murmurar, porque murmurar é sintoma de dúvida. Eu não estou crendo. Ela não murmurou e ela acreditou. Então Jesus se revela a ela e se abriu todo para ela. A terceira e última coisa, insatisfação. Insatisfação traz irritabilidade. A insatisfação. Quando você está insatisfeito no teu trabalho, você fica irritado, não fica? Nossa, que esse horário não passa. Tão chato. Oi, encarregadinho chato. Nós, colegas do meu serviço, não suportando ele. Então, irmãos, você deve vigiar nisso, de insatisfação. As meninas do meu serviço falam assim, Alice, parece que você ama fazer isso. Eu não. Mas eu estou te você não ama? Alice, o seu capricho é demais, excede todas as coisas. Tem uma menina que ela é chata, uma dela falou assim, minha filha, você pode até tentar, mas ninguém serve para trabalhar com você. E ela fala de mim que as irmãs dela estão querendo conhecer a mãe dela. A mãe dela acha que é melhor na casa dela. A mãe dela falou, pega aqui, você está de parabéns, que essa minha filha é chata, tão chata, que ninguém suporta. Você deu conta? E ela falou assim, Alice é mais chata do que eu. Alice é muito dedicada no que fala. Irmãos, é bom fazer uma faxina, organizar a casa dos outros, é bom? Não. Mas se eu estou, tem que ir com satisfação. Não vou adoecer, vou quebrar os treinos da casa dos outros, ou der prejuízo, não é não? Já que eu tenho que ir levantar, eu sei que eu tenho que ir, Deus tem me dado força, abre porta, fazer por amor. Chego lá rindo, conversando, e elas ficam atrás de mim. Eu falei, Jesus, que hora que eu vou sair daqui hoje? Terça-feira? A minha Alice, que bom. Hoje eu estou dentro de casa, vou conversar demais com você, porque eu tenho serviço. Ela sente bem, porque elas falam que eu transmito paz. Mas essa paz vem de mim? Não, essa paz vem de Deus. Mas, pastora, você não fica irritada, filho? Às vezes a gente fica irritada, mas eu não deixo aquilo, irmão Paulo, permanecer no meu coração. Isso vai me adoecer, gente. Se eu estiver num lugar, é melhor então pedir conta. Porque do que ficar ali, sabe, com insatisfação, nada tá bom, o patrão não presta, o amigo não presta, esse serviço que eu faço é ruim. Gente, como é que você vai viver desse serviço? Você vai adoecer, ainda vai adoecer quem está perto. Então, não fique assim. Porque insatisfação traz irritabilidade. Você vai ficar irritado por tudo. E aí o que acontece? Você vai chegar em casa e começar a passar o problema de lá para dentro da sua casa. Tira a mão de mim, homem. Não vem não, que eu estou morta cansada. Você não sabe que eu trabalhei hoje? A mulher rixosa. Menina, nem olha para mim. Não vem mostrar caderno, não vem mostrar nada, não. Não quer nem saber, você não sabe o dia que eu tive hoje. Ô, gente, pelo amor de Deus, você traz isso para dentro da sua casa. Aí, encerrando, Provérbios 21, 19. Vamos lá. Olha, passou que eu esqueço, já ali. Então, Provérbios 21, 19. Lá está falando especificamente para a mulher. Mas aqui vai ser para todos nós, porque hoje o mundo está trazendo isso, insatisfação. Mas nós não somos aqui. Pastor Valdeci vai trazer para o mundo do céu. Nós estamos aqui como forasteiros. Então essa mensagem que acha que já estamos nos preparando para entender como que é a cultura do céu, porque não estamos fazendo nada disso. Então tá, olha aí, principalmente nós
Olha, o Paulo tá vendo? Dicionário pessoa. Iracunda é quem tem o gênio difícil. Isso, irmãos, para nós que somos servos de Deus, Provérbios, que Salomão está falando de mulher. E eu entendia, né? Salomão tinha quantas mulheres e quantas concubinas? Até perdi as contas. 700 mulheres e 300 concubinas. Ei, Major? Esse homem podia falar, irmão Cláudio? Ele entendia, não, Cláudio. Entendia demais, né? Melhor é morar num deserto, irmãos, uma terra seca, sedenta, do que estar com uma mulher rixosa. E iracunda. Iracunda é o quê, pastor? Iracunda de gênio difícil. Gênio difícil, irmãos. Não seja assim, não. Ah, mas eu nasci assim, vou morrer assim. Tanto homem que estão aqui, como mulheres. Não. Podemos mudar, né? Podemos mudar. Por quê? O Senhor da nossa vida. Ele nos criou. Ele nos conduzirá. Eu era assim, mas Jesus me transformou. Eu era insuportável, né? Algumas pessoas, mas Jesus me transformou. Irmãos, eu era tímida de doer. Eu era tímida. Se fosse hoje, eu ia falar que eu era autista. Eu não conseguia ficar no meio de muita gente. Na sala de aula, uma dificuldade. Eu chamava minha mãe, falou que ia ter que colocar uma escola especializada. Mas eu me entreguei a esse Senhor que morreu, Major, e ressuscitou. E Ele transformou a minha vida. Eu não tinha coragem de chegar perto dos meus tios para tomar bênção. Eu me escondi enquanto eu podia. Mas Jesus me transformou. Hoje eu falo para o público. Hoje já dei aula no seminário, no Instituto Teológico. Lecionei 9 matérias. Comecei com uma, fui para 3, 9 matérias. Palestra para casais. Sabe por quê? Esse Senhor da minha vida me transformou. Sabe, Ele molda o nosso caráter, Ele molda a nossa linguagem. Às vezes tínhamos uma linguagem pesada, né? E às vezes uma palavra nossa feria até as pessoas. Hoje, Deus está moderação, controle, domínio próprio, Larissa, o fruto do Espírito. Vem para nossas vidas e nos transforma. E aonde nós chegamos, as pessoas têm satisfação de estar conosco, como servos de Deus. Aonde nós chegarmos, as pessoas têm que ter satisfação de estar conosco. A irmã Edésia, um dia fomos para a casa dela, no aniversário da Isabela. A irmã Edésia gosta das coisas muito organizadas, a casa dela é super organizada. E estava chegando de noite, e o povo rindo, e os jovens, né, irmã Edésia? Elas não tem hora, né? Qualquer hora para eles não faz nada mesmo. E estava lá, a irmã Edésia começou a juntar as cadeiras. E começou a pegar as cadeiras. E começou, pastor Alice, não repara não, juntar os lixos. Eu falei, não, meu Deus, fica calma, senta aqui com a gente estar rindo, conversando. Eu não vou sair daqui não, meu Deus. Meu Deus, eu vou. Fui lá, peguei o meu Deus, peguei uma palavrinha para falar assim, ó. Por que você está assim? Você não tem menino pequeno, você não tem nada. As suas noras vão limpar tudo aqui, não precisa ficar assim, não, vem cá, vem conversar com a gente, vem rir para nós. Não precisa você ficar assim, sabe por quê? Porque nós somos cristãos e o povo acha que nós somos educação. Você está tocando eles, você está fazendo eles ir embora. Não, Alice, jamais. Eu falei, deixa eu te dar só um exemplo. Olha como é que os jovens estão rindo e conversando. As irmãs da Claudiane, né, mas as amigas, tudo lá. Gente, eu perguntei, gente, vocês estão gostando daqui? Amando! Aqui tem paz? Não, eu vou dar nem sair daqui. Eu falei que eu mereço, você está vendo? Jesus na sua vida está trazendo essa paz. Todo mundo gosta de ficar lá. Todo mundo sente bem quando ela aluga, o povo gosta. Os meninos, né, dela, tem piscina, tem tudo. Mas se ela continuasse daquele jeito, ela ia ser o quê? Uma mulher lixosa. Porque a gente se deixa dominar. Quando você acha que você está fazendo assim sem perceber. Isso para homem, para mulher. Seja agradável. Seja como Jesus. Agradável. Jesus, o povo chamava até para o casamento, chamava para as festas. Todo mundo gostava de seguir ele, não é, pastor Rodrigo? Aonde Jesus estava só tinha 5 pessoas? Tinha o quê? Multidão. Multidão. Gente, você imagina você olhando nos olhos de Jesus. Ô, gente, não sabe nem mais nada. Eu ia achar ele desmontar nos olhos dele. Eu ia querer ficar só pertinho dele. Gente, a paz que esse homem transmite. Você imagina? Mas vamos deixar isso para a cultura do céu? Reino de Deus, nós vamos estar lá com ele um dia. Então, irmãos, é isso.
Quem aprendeu algo aqui nessa manhã, diga amém. 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 Glória a Deus. Então, que o Senhor te abençoe, que você esteja pronto, preparado. Leva essas anotações para sua casa. Não fica só em hoje, não. Come isso. Aprenda com essa mulher. Uma mulher que era uma endemoniada com 7 espíritos malignos. Mas quando Jesus entra na vida dela, não tem nada que ele não possa fazer. Nada é impossível para o Senhor. Por mais difícil que seja o seu destino, a sua maneira de viver, vamos mudar. Senhor, será que eu não estou sendo uma mulher lixosa, um homem lixoso, um chato? Que tem muitas vezes a gente, irmãos, que tem muito acesso a mulheres, quer dizer, a todo mundo, né? Ontem ali numa loja, o rapaz começou a conversar comigo. Ô moça, obrigada pela moça. Ô moça, estou com você está com sarna? Aí ele, não, eu estou com chikungunya e coisa, mas já tive, zika vírus, aliás. Tu gostou, moça, você fica muito tempo? Aí eu falei, o que eu faço? Suco de laranja, com inhame, bate inhame no leite, bate inhame no limão, bebe até com água e faz isso que essa coceira vai aliviando, porque é um depurativo pro sangue. E aconteceu isso comigo, eu tomei uma sopa. Aí a Yasmin tá assim, sua mãe conhece esse rapaz? Eu nunca viu. A minha mãe é assim, ela, gente, parece que ela é amiga dele há muito tempo. E ele chamou ela de novo, ô moço, não, mas então é só isso que eu tenho. Eu falei, não fica coçando a unha, não vai ferir. Mas como é que eu posso? Com a mão, coça com a mão. Aí ó, você tomar esse negócio com inhame, vai aliviar. Ai, que bom. Ô moço, foi tudo de bom ter te encontrado hoje. Falei, meu marido tá aí. E ele meu ouvindo, isso é para ser meu filho. Mas é assim, irmãos. É porque eu sou melhor? Não. Porque eu tenho que refletir Cristo. E Jesus, todo mundo vai ficar perto dele. Então, que você é um homem e mulher. Não seja um homem, nem uma mulher lixosa. E nem iracunda, que chama? Iracunda, né? Que é de gênero difícil. Porque Jesus, ele muda, ele controla, ele traz equilíbrio. Vamos ser equilibrados em Cristo. Que a nossa família venha olhar para nós. Começamos na nossa casa. E não venha achar nós uma mulher de pátio, um homem enjoado. Tem mulher que fala, Deus me livra do meu marido dentro de casa. Eu gosto quando Deus chegar dentro de casa perturbada. Quando você não entende, eu gosto que você me ajuda, né? Eu gosto que você fica dentro de casa. Para mim, não faz diferença, irmãos, diante de Deus. Eu não importo com ele dentro de casa, ou ele não dando, né? Ele chega. Para mim, e na pandemia, muitos casamentos separou. Por quê? Ah, porque o homem dentro de casa. Gente, então por que casou? Se casou é para viver junto, não é irmão colocado. Ah, mas meu marido tem os costumes. Eu também não sou perfeita. Né? Eu tenho minhas qualidades, mas eu tenho também as minhas faltas de qualidade. Né? E o homem também. Mas o problema do ser humano é caçar a perfeição nos outros. Então, uma coisa boa cobre aquela coisa que às vezes ele ainda não é bom. Né? Às vezes ele não é bom em tudo, ninguém é bom em tudo, nem manjão. Mas é o equilíbrio. Mas as pessoas querem achar a perfeição. E é só em Jesus. Amém? Para quem que eu vou passar a palavra? Amém. Pastor Valeci que vai encerrar. E nós vamos sair daqui fortalecidos e alimentados em nome de Jesus. Irmãos, bom dia. Paz aqui convosco, amém? Glória a Deus. Nós estamos começando então, né? Uma série de ensinamentos com o tema Cultura do Reino. Nós vamos aprender, porque é para lá que nós vamos, né? E nós não somos dessa terra. A palavra do Senhor nos diz que nós somos peregrinos nessa terra. Amém. Então nós temos que aprender a cultura do reino para onde que nós vamos. Que é o reino do nosso Pai. E o mais incrível é que Jesus não pegou uma pessoa já pronta. Ele pegou uma mulher, né, que tinha demônios, que era uma mulher escrava de Satanás, para trazer libertação, para mostrar para a gente que tudo é possível. É verdade, né? A pastora aqui está frisando muito bem, né? Que o reino, ele é acessível a todos que querem. Porque Maria Madalena, se um demônio já faz uma arruaça na vida da pessoa, imagina 7. É verdade? E a palavra do Senhor nos diz ainda, né, para tomarmos cuidado, daqueles que estão na presença de Deus, daqueles que andam no caminho do Senhor. Tomar cuidado para não se afastar, porque quando, né, o Espírito de Deus entra, ele tira de nós tudo aquilo que não presta, ele vai à casa e ali ele faz habitação, ele faz morada. Mas quando a pessoa deixa a casa fica vazia, aquele inimigo vai, dá a volta, e quando chega, opa, a casa está vazia, é agora que eu entro. E como eu fui expulso quando eu era um só, eu vou trazer mais 6 colegas, né, para fortalecer aqui. E
a Bíblia diz que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Se um não presta, imagina 7. É verdade? E antes é que eu esqueci de ler o último versículo de Provérbios que Valdecilhão no culto das mães. Né? Mulher virtuosa. Quem achará? Né? O seu tesouro, né? A mulher virtuosa excede a muitos tesouros, né? Então, glória a Deus. E quando fala assim, mulher virtuosa, quem achará, daí a pessoa assim que é difícil achar uma mulher virtuosa, né? Mas com Jesus É possível. Com Jesus as mulheres são virtuosas. Amém? Que Deus continue abençoando, né? Agradeço os irmãos que assistiram. A irmã Adriana, a Paixão, a pastora Regina está ligada aí, né? E ela está atendo tudo que está acontecendo aqui. Ela fala, meu esposo que eu estou ouvindo. Amém. Mas fica tranquila, viu? Ela está abençoando a sua vida em nome de Jesus, irmão Cláudio. Né? Depois você terminar de consagrar essa fé, tem que dar uma ajuda. Sim. Termina a transmissão para mim, pastor Rodrigo. Muito obrigado. Quem vai se perder? Então, está sendo bênção, né? As pessoas estão testemunhando, nós recebemos muitas bênçãos do Senhor.